Olá, sejam bem-vindas ao nosso quarto dia de reflexões sobre o livro de Esther, o livro que está lá no Velho Testamento, classificado entre os livros históricos da Bíblia. Pois bem, nós estamos hoje iniciando o quarto capítulo do livro de Esther. Lembram que terminamos o terceiro capítulo com o decreto do rei, que seria para que todos os judeus fossem mortos 10 meses, mais ou menos, depois desse decreto, idealizado por Amã, que queria ser honrado por todos, e o judeu Mardoqueu não se curvava diante dele. Esse foi o motivo do decreto. E aí nós terminamos o capítulo com o povo perplexo na cidade por causa dessa notícia. Já pensou? Uma notícia dessa, anunciando a morte, o genocídio, né, de todo um povo. Então, no capítulo 4, que nós começamos agora, nós encontramos que essa notícia chegou aos ouvidos de Mordecai, o primo de Esther. E aí Mordecai se cobriu com pano de saco e cinza e saiu pela cidade clamando com grande e amargo clamor, né? Esse pano de saco e cinza simbolizava a situação de humilhação, né? A situação de tristeza que a pessoa estava vivendo naquela época. E aí, esse clamor, essa situação de Mordecai à porta do rei, que não podia, alguém não podia estar nesses trajes na porta do palácio. E Mordecai estava. E aí Esther, sabendo disso, mandou roupas para que ele vestisse. E aí foi quando ele mandou dizer que não queria roupas. Esther mandou então o eunuco, que chegou até Mordecai para saber o que estava acontecendo, porque toda aquela tristeza. Mordecai manda para Esther o decreto do rei e manda dizer o que vai acontecer em relação ao aniquilamento de todos os judeus e também o valor exato dos tesouros que o rei receberia pelo aniquilamento de todos os judeus. Nessa hora, Mordecai pede a Esther, né, que fosse à presença do rei e lhe suplicasse pelo seu povo, né? Esther mandou o mensageiro de volta dizer como ela faria isso, se todos na província sabem que existe uma lei em que se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, pode morrer. E ela não era convidada à presença do rei há 30 dias. Nesse momento, Mordecai manda de volta para Esther a seguinte mensagem, né? Que se acontecer esta sentença, você que está aí no palácio por ser judia, morrerá, e toda a sua descendência, né? E aí Esther mandou dizer a Mordecai, ou melhor, Mordecai mandou dizer a Esther, né, que por estar na casa do rei, ela não escaparia. E que se ela silenciasse, livramento e socorro chegaria de outra parte. Mas, quem sabe, Esther, não foi para este tempo que você foi elevada à posição de rainha? Essa é uma pergunta muito bonita, muito oportuna, feita por Mordecai. Então, Esther mandou dizer a Mordecai de volta, pronto, mande todo o povo judeu que está em Suzã orarem e jejuarem comigo por 3 dias, que ela também faria isso junto com as suas servas. E depois ela iria ter com o rei. E aí ela diz aquela frase bem convicta de fé e de quem está à disposição realmente dos propósitos de Deus para a vida. Ela diz, se eu perecer, pereci. E aí Mordecai fez tudo quanto Esther lhe havia ordenado. Ah, que coisa! 2 situações queria chamar a atenção para que a gente pensasse na nossa vida prática. A primeira é que se Esther não agisse, se ela não fizesse nada, socorro e livramento viria de algum outro lugar para o povo. Essa era a certeza de Mordecai. Deus não deixaria o seu povo sem salvação, mas ela perderia a oportunidade de ser esse instrumento nas mãos de Deus. E que, quem sabe, você foi elevada a esse posto de rainha,
para agir neste momento. Então a gente pensa também, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo? Será que na situação que Deus nos colocou agora, seja no trabalho, seja na família, seja onde for, não é para que Deus possa agir através de nós de alguma forma? E a última reflexão aqui desse capítulo, que eu acho muito interessante, é quando ela diz assim: eu vou à presença do rei, orem comigo. Primeiro ela pede que o povo ore, vamos nos preparar em oração. E a preparação em oração é importante para qualquer propósito da nossa vida. E aí ela diz, depois de orar, depois de me preparar e me apresentar ao rei, se perecer, pereci. Ou seja, não importa. Faz-nos lembrar o que o apóstolo Paulo disse. Não importa, né, a minha vida, mas o que eu posso fazer para me gastar nesse evangelho. Né? Nada tem a minha vida por preciosa. Esther pensou nisso naquele momento. A vida dela já não era mais preciosa, mas era a vida do povo de uma nação. E aí ela dizia, se perecer, pereci. Grande convicção de alguém que está fazendo a vontade de Deus. Amém? Eu só traz alegria, tua alegria é a minha força.